Boa noite, querida gente. Quero chegar até vocês agora para fazermos um pouco de conversa, de, de comentários, de poesia também, viu? Então, queremos fazer isso agora, nesse momento, hoje, dia 27. Nós estamos a um dia desse momento que tem chamado muita atenção do Brasil, que é o, a greve geral. Não digo que esse meu vídeo, que essa minha transmissão, ela é, ela é para falar exclusivamente da greve, mas assim, mas eu quero também comentar um pouquinho sobre essas coisas. Muito bem. A primeira coisa que eu queria refletir com vocês, queria, queria chamar a atenção, é, o, é uma frase de Dom Helder, que eu me lembrei agora, que Dom Helder gostava de repetir. Ele dizia assim: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando, quando eu pergunto, quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Um bispo, estou falando de um bispo da Igreja Católica. É importante dizer isso. E, e a primeira motivação que me traz, que me levou a fazer essa transmissão, é que eu quero elogiar os bispos. Eu quero elogiar todos os bispos de todos os cantos do nosso país que colocaram a cara. Muitos não colocaram, respeitamos. Mas assim, vários, vários colocaram a cara, se pronunciaram, falaram para suas comunidades, para suas igrejas particulares, que, que era preciso se envolver nesse momento. Era preciso, é preciso, é preciso, é, de fato, tomar consciência do que nós estamos vivendo. E eu penso que uma, uma boa medida é essa frase de Dom Helder para nos fazer lembrar do, dessa coragem de muitos bispos de darem a cara, de se exporem, sei lá, até de dizer, olha, não era bem assim como eu pensei, mas, mas, estão, mas estão dando a cara. Isso é interessante. Muito bem. Então, repetir a frase de Dom Helder, dizer, quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que os pobres, por que eles são pobres, me chamam de comunista. Então eu queria dizer que não podemos simplesmente ser chamados de comunista, embora virou moda chamar as pessoas de comunistas, até dentro do nosso universo eclesiástico, virou moda taxar este ou aquele de comunista, e muitas vezes usamos a palavra assim até, sei lá, em muitos momentos que eu vi, ela não, a pessoa talvez nem sabia direito o que é que estava dizendo. É isso, dizer que nós temos que nos envolver mesmo, nos envolver com, o momento, com esse momento da história, nos envolver com os acontecimentos. O nosso céu começa aqui, esta é a nossa doutrina, o nosso céu começa aqui, e é por isso que quando falamos da vida eterna, falamos de uma nova terra, se é uma nova terra, porque tem continuidade, tem uma ideia de continuidade com essa que nós estamos vivendo. Então, assim, é importante que a gente
a gente tome, a gente tome consciência disso. Muito bem. Então, eu queria dizer assim, repetir, elogiar, elogiar os bispos, elogiar todos aqueles que fizeram notas, que falaram, que conclamaram o povo, seus diocesanos, para que para que pudessem se envolver, para que pudessem dar sua colaboração, para que não aceitassem uma uma suposta reforma da Previdência sem discussões, sem ampla discussão. Esta é a grande questão. Nós estamos vendo, nós estamos vendo bem isso. Há muitas situações, há muitas leis sendo criadas, há, há muitos projetos sendo aprovados sem uma ampla discussão. Isso aqui é muito sério, porque no final das contas o que nós estamos vendo é uma briga de interesses e não um real interesse pelo bem comum. Então isso aqui é muito sério. Então eu quero deixar aqui a minha contribuição também. Quero deixar aqui a minha voz para esse momento da história. Não sei como é que vai ser amanhã. Eu pergunto aqui em Belo Horizonte como é que vai ser, como é que vai ser a programação. Não sei. Né? Vi uma, vi uma mensagem também que eu achei não achei de bom tom. Eu acho que a gente fica legitimando e propagando certas mensagens que só nos enfraquecem. Eu vi uma mensagem em um desses grupos que falava da programação da greve geral. E aí colocava lá depredação do patrimônio público, gritar fora Temer, sabe? Uma coisa que não cabe, não cabe. Chega a ser até desrespeitosa nesse sentido, né? De que é desqualificar. Eu acho que essa é uma estratégia muito diabólica, vamos dizer assim. Não é que os processos sociais, os processos dos movimentos sociais, eles se dão sem contradições, eles se dão sem equívocos, eles se dão sem paradoxos. Não, tudo isso está presente nos de conquista, das conquistas sociais. Mas eu não posso desqualificar certos movimentos porque por uma coisa ou por outra. Isso é muito burguês. Desculpa, desculpa falar bem assim. Isso é muito burguês. E, e é de um lugar, né? É de um lugar que a gente está falando isso. Então, assim, é muito sério. Muito bem. Eu queria, eu queria falar, eu queria poetizar, porque o poetizar não, ele está ligado com a própria realidade. A gente não poetiza do nada. Então eu queria poetizar, queria trazer uma mensagem nossa e depois queria trabalhar mais alguns textos que temos aqui. O texto se chama Cegos de Visão. Diz assim: em um tempo no qual não sei precisar, o Verbo de Deus fez-se luz, dando-me o ser. Um divino clarão aconteceu no meu viver. Chamou-me por um desígnio que não sei dizer. Desta luz me escolheu e predestinou. Destaste em chama ela se transformou. O coração vive em fogo baixo, abrasado. Agora o convite vivei da luz, iluminado. Paradoxalmente, hoje quis pedir cegueira, para não perder a visão verdadeira. Tão conectados e tão isolados, tão comunitários e tão descompromissados.
Jesus amigo, divina chama de vida. É certo que o olhar pode ser transgredido. A verdadeira visão tem causa e rosto ferido. O ver, verdade, ultrapassa o próprio sentido. Cego de visão, de Júlio Santa Bárbara. É isso, né? A verdadeira visão tem causa e rosto ferido. Muito bem. É isso que nós queremos dizer. Existem, o título que eu coloquei já é muito provocativo. Existem muitos cegos de visão. Muitos cegos de visão. E nesse sentido, eu queria declamar alguns versos do Miyakoto, que é um poeta moçambicano, e pode nos ajudar muito também nesta hora. Quero deixar um grande abraço aí para todas as pessoas que têm falado, têm dado seu comentário aqui, estão na sintonia. Não consigo ver todo mundo aqui que já passou, mas um grande abraço aqui. Tem o Christian, a Kátia do Rio. Um grande abraço, Kátia, a Edna, ao irmão Bolinha, que vi que entrou também. Muita gente, que bom, que bom. A Jacilene também aqui, né, na minha cidade natal, São Gonçalo. Muita gente, que bom, que bom. Nós estamos aqui nessa transmissão falando de poesia, de conscientização. A gente começou, para quem entrou agora, a gente já leu o poema nosso Cegos de Visão, e eu comecei essa transmissão recordando aquilo que Dom Helder falava insistentemente. Quando eu dava comida aos pobres, me chamavam de santo. Quando eu perguntava por que eles eram pobres, me chamavam de comunista. Então, eu quero repetir essa frase diversas vezes, porque eu acho que ela tem uma carga profética muito grande. E, sobretudo nessa hora em que os bispos e muitas vozes se colocaram mesmo e disseram: vamos nos conscientizar, vamos dar as caras para esse momento que nós estamos vivendo, para essa hora do nosso Brasil. Vamos continuar aqui. Eu li Cego de Visão. Eu quero ler um texto que é do Miyakoto, que vai também nessa direção. Cego é o que fecha os olhos e não vê nada. Pálpebras fechadas, vejo luz, como quem olha o sol de frente. Um chama o escuro ao crepúsculo de um sol interior. Cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Poesia Cego, de Miyakoto. Vamos repetir o finalzinho, que é muito forte. Cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Isso é muito sério, porque é como o Mia está definindo aqui. Cego é quem só abre os olhos para somente se contemplar, para somente a si mesmo se contemplar. Muito bem. Eu tenho que parar aqui para dizer a irmã Bolinha. Ele está dizendo: linda poesia do Mia. Bolinha, um abraço. Bolinha é muito. A Bolinha é amante da poesia e da prosa do Miyakoto. Inclusive, ele me presenteou
E bolinha que eu estou usando aqui não é um daqueles. Esse é uma aquisição recente. Mas assim, um abraço a você que gosta muito do Miyakoto, viu? Continue aí na sintonia, meu amigo. Vamos a uma outra poesia, que é a poesia também do Miyakoto. Essa poesia se chama O Poeta. O Poeta. Penso que vocês vão gostar dessa poesia. Né? É, hum, o poeta não gosta de palavras, escreve para se ver livre delas. A palavra torna o poeta pequeno e sem invenção. Quando, sobre o abismo da morte, o poeta escreve terra, na palavra ele se apaga e suja a página de areia. Quando escreve sangue, o poeta sangra, e a única veia que lhe dói é aquela que ele não sente. Com raiva, o poeta inicia a escrita como um rio desflorando o chão. Cada palavra é um vidro em que se corta. O poeta não quer escrever, apenas ser escrito. Escrever, talvez, apenas enquanto dorme. O poeta de Miyakoto. Quanta força nessa poesia, né? Quanta força. Quando Miyakoto vai dizer aqui, cada palavra é um vidro em que se corta. Cada palavra é um vidro em que se corta. É um vidro, vamos dizer assim, que corta o poeta, que sangra o poeta. Quando ele usa a palavra aqui, sangue, fica ainda muito mais forte. E quando ele diz, quando escreve sangue, o poeta sangra. E a única veia que lhe dói é aquela que ele não sente. Quando escreve sangue, o poeta sangra. E o poeta que tem os olhos na realidade, ele pode continuar escrevendo e ele escreve outras palavras. Então, olhando para esse texto aqui do Miyakoto, e por isso eu fiz questão de declamá-lo para todos vocês, eu queria ousar continuar aqui com essa poética do Miyakoto. Eu fico imaginando se eu escrevesse a palavra injustiça, se eu escrevesse a palavra injustiça na linha aqui do poeta que diz, olha, quando escreve sangue, o poeta sangra. Quando escreve injustiça, o poeta se sente injustiçado. O poeta contempla as injustiças do mundo. O poeta vê rostos injustiçados. O poeta vê lágrimas nos olhos das pessoas que experimentam na sua carne a dor da injustiça. A dor da injustiça. E o que é, a corrupção, senão a injustiça desfilando em nosso meio? O que é, a injustiça, senão uma política contaminada, viciada, mais preocupada com os jogos de interesse do que com o bem comum, com o bem do povo, com o bem dos mais pobres, dos explorados, com o bem de todos, com o bem de todos, para não nos acusarem de sermos ideológicos simplesmente. Ah, porque levantam a bandeira do pobre, ou tem o pobre como bandeira e não estão nem aí. Vamos dizer, é injustiça a
a realização, o exercício de uma política voltada para os próprios interesses, para os mesquinhos interesses. E é por isso que vemos certas coisas, muitas coisas, em tempos recentes, mas também não só, certas coisas, muitas coisas, projetos sendo aprovados de qualquer jeito. Quando o poeta escreve injustiça, ele sente a dor da injustiça. Queria continuar com essa poesia de Miyakoto. Quando o poeta escreve violência, ele se sente violentado, ele se sente ferido, invadido. Quando o poeta escreve violência, ele contempla tantas situações de morte, de violência, violência física, violência moral, violência religiosa. Então, quando o poeta escreve violência, ele sofre, vem sobre ele tantas expressões de violência. Tantas expressões de violência. Quando o poeta escreve, continua aqui na linha de Miyakoto, quando o poeta escreve indiferença, é como se ele se transportasse para um deserto profundo, um lugar de profunda solidão. Não há ninguém. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me vê. Muitas vezes, repetidas vezes, o mundo é assim. A sociedade é assim. Certas famílias são assim. São assim. Quando o poeta escreve indiferença, ele sente a amargura, ele sente a dor de estar só. De olharem e não verem. De não se preocuparem com a dor do outro. Porque o único limite, a extensão do meu olhar, ou dos olhares, não passa do próprio umbigo. Então, eu comungo profundamente dessa poesia do Miyakoto, quando ele diz, quando escreve sangue, o poeta sangra. Quando escreve injustiça, o poeta se sente injustiçado. Quando escreve violência, violentado. Quando escreve indiferença, se percebe no mar da indiferença. Se percebe afogando-se no mar da indiferença. É isso. Poesia O Poeta, de Miyakoto. Vamos para uma outra poesia que é e com essa poesia eu termino essa nossa transmissão. Bem, eu quero mais uma vez me alongar. Já está bastante tempo aqui, quase já uns 24 minutos. Mas assim, quero agradecer a você pela sintonia, dizer que, mais uma vez, o que me motivou foi ver, ter lido, ter acompanhado um pouco tudo isso que está acontecendo no nosso país nesses dias. Amanhã é essa greve geral. Vamos ver o impacto disso. Fiquei aborrecido com uma mensagem que vi que desqualifica essa própria iniciativa. Então, assim, então acho que é isso. A gente precisa ter a coragem de olhar para o outro, de olhar
olhar tudo que vai à nossa volta. Tá bem? Quero, quero agradecer aqui a sintonia. Cessi comentou, um abraço a você, Cessi. Um abraço a Felipe. Felipe, um amigo do Rio de Janeiro. Uma alegria, Felipe. Viu? Obrigado, obrigado pela sintonia, pelo carinho também. Viu? Muito bem. Diana, minha amiga, de Feira de Santana, fez um comentário aqui e deixando aberto também um comentário, tá bom? Então, obrigado a todos que comentaram também, fizeram outros comentários, que estão aí na sintonia, tá bom? Repito, porque cada hora entra uma pessoa, eu quero continuar dizendo o que comecei, vou repetir agora e vou terminar com uma poesia chamada Saudade, do Miyakoto, que é muito profunda, muito especial também aqui. Fala de Deus, fala, fala, da, fala da vida, fala do nascer. Né? Então é muito interessante. Eu comecei a nossa transmissão dizendo que, é, elogiando, elogiando a coragem de muitos bispos. A CNBB, ela lançou notas, vários bispos fizeram. Né? Então, assim, eu quero, eu quero elogiar todas essas iniciativas. Muitos não fizeram, poderia ter feito. Mas, de qualquer modo, quero me prender aos que fizeram, quero elogiar os que fizeram. É importante. É importante que a gente cumpra o nosso papel de pastor, que não significa quem é de partido A, B ou C. Aqui significa um olhar sério e atento para a própria realidade do nosso país. E aí eu comecei essa transmissão dizendo aquilo que Dom Helder repetia muitas vezes. Quando eu dava comida aos pobres, me chamavam de santo. Quando eu perguntava por que eles eram pobres, me chamavam de comunista. Muitas vezes acontece isso. Chamamos de comunista a quem dá as caras. Chamamos de comunista a quem tem uma inserção social. Chamamos de comunista a quem tem um projeto de intervenção social. Chamamos de comunista indefinidamente a qualquer pessoa que tenha um olhar atento para a realidade. Chega a ser um absurdo. Então, se for assim, na linha do Dona Helder, vamos continuar. Que chamem. Que chamem. Que nos chamem de comunista. Né? Vamos terminar, então, com essa poesia do Miyakoto, que é muito bela. A poesia se chama Saudade. Que saudade tenho de nascer, nostalgia de esperar por um nome, como quem volta à casa que nunca ninguém habitou. Não precisas da vida, poeta, assim falava a avó. Deus vive por nós, sentenciava, e regressava às orações. A casa voltava ao ventre do silêncio e dava vontade de nascer. Que saudade tenho de Deus. Que saudade tenho de Deus. Que imagem, que beleza. O poeta lembrando da sua experiência com a avó e como a avó lhe falava de Deus. Como a avó lhe falava de Deus. Deus vive por nós. Deus quer viver por nós, acrescento eu. Deus quer viver por nós. Deus vive pela nossa prática. Ou Deus morre também pela nossa prática. Porque assim como há sinais de vida, há sinais de morte. Assim como há práticas de vida, há práticas também de morte. Então não vamos precisar dizer que ou nós matamos Deus com as nossas práticas de morte, ou nós ressuscitamos, ou nós fazemos com que ele viva com as nossas práticas de vida. Então vale a pena terminar então essa poesia falando de Deus, né? Como diz o poeta que começa aqui, que saudade tenho de nascer, e no final termina,
que saudade tenho de Deus. Isso é esplêndido ele começar e terminar desse jeito, porque nos ajuda a compreender que Deus é vida, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é tudo aquilo, Deus está em tudo aquilo que promove a dignidade do ser humano. Por isso, terminar com o Miyakoto. Que saudade tenho de nascer, terminar também com ele. Que saudade tenho de Deus. Um grande abraço, até uma outra oportunidade, se Deus quiser.